política e política, de política e política, de política e política. Olá, boa tarde a todos. Estamos começando mais um podcast Política e Política aqui no nosso canal da TV Única no YouTube. Meu nome é Ana Giacomo e você pode participar do nosso podcast mandando sua pergunta pelo nosso chat. Hoje recebo no estúdio uma das figuras mais contundentes da direita mato-grossense, o vereador por Cuiabá, Rafael Ranalli, que é do PL. Aos 46 anos, Ranalli é natural de Londrina, mas veio para Cuiabá ainda na sua infância, onde cresceu e construiu sua trajetória. Ele é formado em Direito e Jornalismo pela Universidade Federal de Mato Grosso e ingressou na Polícia Federal em 2006, atuando majoritariamente na Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Sua jornada política começou em 2018, quando ele concorreu a deputado federal. Em 2024, foi eleito vereador por Cuiabá pelo Partido Liberal e é com apoio de nomes como o ex-presidente Jair Bolsonaro e também o deputado Nicolas Ferreira. Boa tarde, vereador. Boa tarde, tudo Ana. Bom? Seja tudo bem, bem-vindo. você? Um prazer estar aqui. Um abraço a todo mundo que acompanha o Única News. Parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. Sim. Eu que sou jornalista, admiro. Eu acho que quanto mais site, mais informação verídica, né? Principalmente nos Sim. dias de hoje, que passe a informação como ela realmente é, eu fico muito feliz. Então, parabéns pelo trabalho, é um prazer estar aqui. Vamos debater aqui, bater um papo. Muita gente chama eu de polêmico, eu costumo Sim. dizer que pro meu filho, não, papai é honesto, sincero e verdadeiro. Então, vereador, o senhor tem um mandado que é marcado por pautas polêmicas, divide opiniões. A gente deu uma avaliada nas suas redes sociais e tem muita gente que apoia, tem muita gente que critica. Eu acho que é uma oportunidade para a gente trazer esse espaço, até para o senhor tirar as dúvidas, né? Eu separei Sim. algumas dúvidas. Então, por exemplo, vamos começar por um projeto de transição de gênero que o senhor apresentou, né? A proibição desse procedimento a menores e também a proposta contra a linguagem neutra. Gerou naquela polêmica Sim. do prefeito ter proibido a educadora de usar o termo todes, né? Então, qual que é o principal objetivo desse tipo de proposta? E o questionamento o senhor teme que isso, ele aumente a polarização política e possa trazer mais preconceitos? Ou qual que é a sua forma de entender isso? A forma é defender o que é certo, defender quem votou em mim tem esses valores. A gente tem uma população mato-grossense que na última eleição 63%, cerca disso, alguns municípios mais, alguns menos, votaram na direita e são conservadores. Até mesmo pessoas mal informadas e mal instruídas que acham que são de esquerda. Porém, se você fazer perguntas que levem o viés ideológico dessa pessoa, vai te levar para o lado da direita, que é não concordar com bandido, não querer dividir o suor do seu trabalho. Então, assim, tem várias coisas. Então, isso aqui são pautas que a gente defende sim. Eu entendo que muita gente não goste, porém eu não vejo que vai ampliar a raiva ou aumentar a temperatura, simplesmente vai fazer a pessoa se posicionar. E eu costumo dizer muito mais, também fazem outra crítica, Ana, que o cenário não seria a Câmara Municipal. E diretamente eu entro nesse embate. Então o vereador vai fazer o quê? Ele vai ser só a situação e base do prefeito ou oposição? Ele vai ser só office boy de secretário? Mandar ofício para tampar buraco? Quer dizer, Colocar nome de rua? Colocar nome de rua. Então, assim, eu vim com uma proposta realmente diferente. Eu tive uma experiência de um mês ano passado como deputado estadual. Muitos mato-grossenses não se sentem representados pelos seus deputados federais, pelos seus deputados estaduais. Por quê? Porque não falam o que esse eleitor, o que essa pessoa quer falar. E nem o que essa pessoa quer ouvir. Então, nem que um vereador aqui de Cuiabá fale. Tanto é que os meus projetos, invariavelmente, ou já estão na pauta, ou viram pauta. Quantos assuntos, se você puxar o que eu tô falando e a própria mídia local aqui de Cuiabá ou de Mato Grosso, vai caminhar junto do que eu tô falando. Então, assim, e mostra, é bom você ter tocado nesse projeto da proibição da transição cirúrgica aqui em Cuiabá, porque, primeiro, foi uma pauta levantada pelo Conselho Federal de Medicina. Então, é ciência. Pauta ideológica é o que a esquerda faz. Não tem como você mudar o sexo de uma criança de 6 anos, de 8 anos, gente. Isso é doença mental de um pai e de uma mãe que quer fazer isso. E não entro na questão da sexualidade, pois essa criança só deve decidir após os 18 anos.
após se descobrir, ter a sua Mas vivência. Quem que legisla sobre isso? Seria o SUS? Como que funciona na prática a legislação? Não, na prática, o Conselho Federal de Medicina baixou uma resolução recomendando, né? Como é uma resolução, não é lei. É uma resolução que os médicos não devem fazer procedimentos cirúrgicos de mudança de sexo em menores de 18 anos e nem tratamento hormonal. Porque, veja bem, Ana, o hormônio diz a composição do seu corpo, fisiologicamente. Então, até os 18 anos, o hormônio age para você se formar como um ser humano completo. Seja você homem, seja você mulher. Então, você não pode interferir no hormônio antes de você já estar na sua plenitude de composição corporal. Isso é um absurdo. Então, o Conselho Federal de Medicina proibiu através de resolução. E eu vi essa brecha, eu falei, então em Cuiabá não vai poder. O questionamento, eu quero aproveitar para justamente trazer, igual o senhor falou, as redes sociais, elas bombam nas suas declarações e as pessoas querem entender, na verdade, não só criticar. Não seria um direito da pessoa, da família, da criança escolher isso? O Estado, ele pode simplesmente proibir? Como que fica isso? Aí você tem que ver, o Estado não está mandando você trocar o sexo. Não, mas está mandando você deixar do jeito que é. A criança não tem a capacidade, o discernimento de decidir se ela é João ou Sheila. Pelo amor de Deus. O que eu vejo, sim, são pais e mães a favor de uma bandeira ideológica querer cortar o piu-piu do João para fazer ele virar Sheila. Isso não tem cabimento, não entra na minha cabeça. Depois dos 18? Depois dos 18, aí fica à vontade. Outro, acho que não sei se você colocou na pauta, a gente aprovou ontem na primeira ronda, na primeira fase, falta outra terça-feira, que proíbe mulher trans disputar com mulher cis, né? Para mim é só mulher, mas com mulher. É uma disparidade. Por quê? O organismo dessa mulher trans... Você está falando sobre esportes. Isso. A proibição da pessoa trans disputar com um outro gênero. Isso aí, para mim, também é um absurdo. Você vê que os Estados Unidos já caminhou para banir, isso que eu ia falar. para proibir. A Inglaterra também parece estar proibido no futebol feminino de mulher trans jogar bola com mulher normal, mulher cis, não sei como vocês queiram chamar. E em Cuiabá, sim, eu me posiciono de tudo. Às vezes eu acho, Ana, que eu sou um pouco acelerado, porque eu já apresentei cerca de 60 projetos. Eu vejo um negócio, já chego no gabinete e já falo, vamos... E se engana quem acha que é à toa, porque eu já aprovei mais de uns 14 ou 15, já sancionou quase uns 10. Eu separei alguns aqui que então, exatamente. Isso que eu queria tocar. Então, eu não sou aquele vereador que é só de pauta ideológica. Longe disso. Para fechar essa parte aqui que a gente fala sobre sexualização, sobre termos neutros e tal, o que o senhor diz para quem fala que o senhor é homofóbico? De maneira nenhuma. No meu gabinete tem um boiola. Tem a cota gay lá no meu gabinete, tem um monte de amigo viado. Pelo amor de Deus. E tem uma boiceta lá. Sei lá, quer chamar do quê? Então, sapatão? Então não se trata de querer reprimir, mas não. Respeita as crianças. Sim. Respeita as crianças e não queira enfiar a sua escolha, a sua ideologia, goela abaixo. Ninguém é obrigado a gostar. Ninguém é obrigado a divulgar e propagar o que você acredita. Respeite o direito do outro de não querer. Já que a gente está nesse tema de polêmica, eu vou aproveitar porque nós vamos aprofundar a conversa em outros temas. O senhor defende bandeiras também conhecidas de proteção à vida, como o aborto. O senhor é contra o aborto. E pensando nisso, uma pergunta que surge no debate público, vereador, existe diferença entre vidas? Existe. Como o senhor responde? Por exemplo, pronto, já existe. Por exemplo, a pessoa, uma mulher é estuprada, tal, ou então outras situações, quer fazer um aborto. Mas aí as ideologias, o partido que o senhor defende fala que bandido bom é bandido morto. Eu falo. Qual que é a diferença? Nem todo mundo no partido fala, eu falo. Qual que é a diferença dessas vidas? A diferença já é agora você comparar um anjinho que tá para nascer ou nasceu, ou um vagabundo, um bandido que tirou a vida de alguém. Que o senhor é policial. Exatamente, sou. E prendo com ética, no profissionalismo, nunca abusei de nenhum preso. Tá preso. Se revidar, vai levar. Simples assim.
Só que agora, se eu pudesse escolher, teria pena de morte no Brasil. Se eu pudesse escolher, teria no mínimo castração química. Se eu pudesse escolher, teria prisão perpétua. Porque eu não acho justo, Ana, você ter uma vida correta, descer ali embaixo, um vagabundo te dar um tiro na cabeça após ter pego o seu celular. Não é correto, não é correto. Esse cidadão não... Um exemplo, eu postei semana passada, o vagabundo... Cara, não dá nem pra chamar de gente. O cidadão lá que estuprou 3 filhinhas e mais a mãe lá em Sinop, Sorriso. Ganhou, né? Porque foi um brinde que ele ganhou, 225 anos de prisão. Ele tem o direito de viver mais quanto? 30, 40? Esse cara não tem o direito de viver. Ele não tem o direito de respirar igual todo mundo. Ele tá roubando nosso ar. Esse cara não merece viver. Esse cara merece morrer. E ele é um assunto delicado, mas ele é reincidente, né? Aí, pior ainda. Aí mostra o quão a justiça é falha, o quão passa-se pano em cabeça de vagabundo. A própria Globo já comparou pedofilia, gosto por criança com doenças, transtornos mentais. Não é o cara é doente mental. Não tem cura. Não é uma doença que você vai ali e toma um remédio. O gosto dele é errado. Ele é um monstro. Um cara desse não merece viver. Aí você um dia contrata esse, igual esse pai fez, viaja. E não era nem contratado, era da obra do lado de lado. Obra do lado, né? Cara, ele degolou as neném enquanto elas morriam, ele praticava os atos. Assim, é uma coisa dantesca. E eu não sei por que ainda no presídio não fizeram a verdadeira justiça com esse cara. São temas, assim... e aí eu não gosto né? Dessa apelação, porque assim, como que você compara um anjinho, um nenê que não escolheu ser concebido? Aí tem os outros erros. Políticas públicas para não engravidar criança, que eu já protocolei para ter uma política pública para não ter gravidez precoce. Como que seria isso? Infelizmente, aí não dá para você entrar, porque vão falar que a gente é nazista, né? Que a gente é fascista, que quer controle de natalidade. Não, o senhor tá aqui pra gente... Mas de 12 a 18 anos tinha que ter um programa assim. Um programa que vai no posto de saúde. Oi, mocinha, uma conversa confidencial entre o médico e a adolescente. Você já transou? Você faz... DIU? Remédio? Seria prevenção. É lógico, essa criança, essa menina de 12, 13 anos é mãe. Isso não entra na minha cabeça. Aí eu te pergunto, a filha dela de 5 anos vai ser adultizada, porque a mãe tem 12, 13? Como que não? E aí você tem um estímulo do governo. Cada filho aumenta o Bolsa Família. Aí você pega numa favela ou num lugar que tem menos condições, que até a questão do emprego é difícil. A mulher fala, vou parir de 4, 5... ganho 200, 100 e pouco de cada um e eu vou me manter viva. E nisso cria-se mais 5, 6 pessoas que você vê que não tem condições, o mínimo de condições dessa mulher ser mãe. Então tem que ter política assim, tem que ter controle sobre a infância, sempre protegendo a infância. Depois dos 18, quer parir 300 filhos, que pare. Você entendeu? Eu até sou a favor das famílias numerosas, porque muitos problemas a gente atravessa com esse isolamento social que eu acredito. Hoje é um casal, no máximo um filho, adota um cachorro, adota uma planta, e aí ninguém cuida de ninguém. Aí a vida vira volátil e isolada. Vereador, trocando um pouquinho de assunto, o senhor faz críticas ao judiciário brasileiro. Sim. O senhor chega a dizer que há uma ditadura em curso no Brasil. O que você leva a acreditar que o sistema do brasileiro vive esse momento de exceção? O senhor tem receio que essas críticas elas possam ser mal interpretadas no sentido de instituições terem conflitos institucionais? Sim, o meu medo é justamente esse. Você tem um cidadão hoje no STF que representa especificamente o que você está perguntando. A gente respeita a justiça brasileira, só que o que ele tem feito, o que ele tem produzido nos leva a pensar, ele mexe com a balança dos poderes. Ele se coloca acima do legislativo e acima do executivo. Ele manda no Brasil. A partir do momento que ele mesmo é a vítima de um processo, ele é o julgador, ele mandou instaurar o procedimento, e ele investiga e ele dá a sentença. Então ele é o rei dentro daquilo ali, ninguém pode falar nada. E a troca agora da presidência do STF? Sim, mas ele virou vice, né? O Fachin vai virar presidente, né? Você acha que deve mudar alguma coisa? Mas hoje é o Barroso, né? Não é o Alexandre o presidente. Agora você me confundiu, né? Não é?
O Alexandre não é o presidente. Quem tá presidente, se eu não me engano, é o Por que as críticas Barroso. são direcionadas só para ele? Porque é ele que está cometendo essa perseguição. É nítido. Não é só o caso do Bolsonaro em específico, é o caso do 8 de janeiro, que foi pego de empreita. Não sou também a favor de ninguém ser punido, né? Muito, porque é de direita, porque riscou a estátua, não vai levar nada. Mas então cobre pelo crime cometido ali. Só que as penas foram desproporcionais. Desproporcionais. É isso que as pessoas começam a questionar. Você entra direto aí, tem traficante de 400 quilos mandado ser solto. E enquanto a mulher lá que pintou de batom a estátua levou 14 anos, você me diz que não tem uma disparidade? O cara tá preso até hoje? Ou mato-grossenses aí que tem 5 milhões, eu vi um mato-grossense aí que tomou 5 milhões de multa. É impagável, gente. 10 milhões de multa, impagável. 14 milhões de multa, impagável. Então, assim, você vê que tem sim uma tendência, um viés ideológico. E aí eu fico impressionado que quando era o Bolsonaro, era aquele discurso que muitos bolsonaristas raiz não gostam. Jogar dentro das 4 linhas, não fazer nenhum desrespeito. E eu costumo dizer, Ana, que hoje o STF ele é mais questionado, você pode reparar, do que na época do governo Bolsonaro. Porque o Bolsonaro deixava o STF trabalhar. Hoje o STF virou foco, inclusive dos Estados Unidos. Uma dessas questionamentos, vereador, que a gente vê é as pessoas falarem assim, poxa, mas eles criticam, quando fala eles, é essa polarização, tá? Sim, eles de cá, eles de lá. Eu queria ver como que é o pensamento. Poxa, mas o Lula foi preso também. Ele também passou lá um tempo na cadeia, respondeu a processo, a humilhação pública e tal. Por que não aconteceu da mesma forma? Como que vocês respondem esse tipo de pergunta? O Lula foi preso por crime comprovado. O que foi tirado dele foi a condenação. Ele foi descondenado por conta do CEP. A justiça, depois de acho que várias instâncias, nem me lembro quantas, de dado ele como condenado, como culpado pelos crimes que ele cometeu, um recurso deu-lhe o direito de não responder porque ele não deveria ter sido julgado pela Justiça do Paraná. Por isso que fala-se que foi um erro de CEP. Agora, os crimes que ele cometeu, da Lava Jato, Petrolão, isso aconteceu. Ninguém questiona que não aconteceu. Agora, qual foi o crime do Bolsonaro? Para ele estar respondendo agora. É isso que pergunta. Um golpe que não existiu? Um golpe que não tinha exército? Que o próprio exército falou que não ia apoiar. Ia roubar o governo. Alguém acredita em sã consciência que no dia 8 de janeiro o Lula ia cair? Quando eles dizem os acampamentos em frente aos quartéis, quando eles falam sobre o plano de matar pessoas, o presidente Lula, essas coisas, elas têm peso, será nesse processo, vereador? Tem peso para ele julgador, mas para você, é isso que eu falo, a pessoa em sã consciência. Gente, não tinha arma, aquele dia invadiram, aí tinha um fotógrafo do próprio governo lá batendo foto antes dos invasores entrar no Congresso. Quem quer roubar o Congresso sem arma? E outro presidente não estava lá, ia quebrar tudo, ia ficar a quebradeira pela quebradeira. O que prejudicou a vida da pessoa, um monte de velhinha na frente do quartel. Sabe? Daí tem dentro do golpe fake, como eu costumo dizer. Porque o táxi não veio, sabe? Umas coisas que ia roubar o governo como? Ia destituir o governo como? Não foram manifestações legítimas. Manifestações legítimas. Agora, o excesso, sim, deveria ter sido cobrado. Qual é o seu CPF? O que você quebrou aqui? 3 anos de serviço voluntário, você estragou, deu 200 mil, paga aqui. Na proporcionalidade, todo mundo ia entender e até acho certo. Acho que perdeu a mão, né? Perdeu a mão por bandeira ideológica. Por isso que eu falo, quando você mede e fala tem a extrema direita, mas tem o extremo outro lado também. Você entendeu? Sim. Vereador, essa semana a Única News postou um projeto, uma moção de aplausos que o senhor ofereceu para o influenciador Felca, que fez aquelas denúncias graves sobre a adultização, sexualização infantil e tal. E o termo usado foi surfando na onda. O senhor comentou de forma muito educada e nós queríamos lhe dar esse espaço. O que o senhor fala sobre isso? Algumas pessoas concordaram nos comentários. Realmente, quando aparece um projeto ou uma situação a nível nacional, tal, ele apresenta, tal, seria surfando na onda. Ao mesmo tempo, o senhor me disse aqui nos bastidores que é o seu trabalho. Qual que é o sentimento desses casos? Não vejo de forma pejorativa quando parte da população. Né? Até brinquei. Como eu sou jornalista, até brinquei com o site. Falei, o estagiário que escreveu. Porque assim, surfando na onda é uma opinião
pessoal, do leitor, de quem acompanha, ou quem gosta ou não gosta do meu trabalho. Eu posso levar na brincadeira, então beleza, eu vou surfar em todos os assuntos. Pode me dar essa pecha, não tem problema. Igual quando lá na Câmara o Jefferson brigou com o Dias esses dias atrás, né? Os dois vereadores, e um falou assim, você tá nas fraldas. Eu pra ele. Cara, se fosse pra mim, eu ria. Eu falava, tô mesmo, tem 6 meses que eu tô aqui, você é mais experiente que eu, sou um vereador nas fraldas ainda, eu tô aprendendo, apanhando, levantando. E essa questão de surfar nas ondas, não vejo como algo pejorativo. Os projetos, foi moção de aplauso Isso, do Felca, exato. Teve a moção de aplauso do Felca, eu apresentei pra também não levar bebê reborn no posto de saúde para não ocupar a fila do... Essa história foi... Conta pro pessoal de onde que surgiu essa ideia. Foi uma mulher, levou uma criança fake, né? Um bebê de borracha. Dentro de uma clínica. E queria atendimento. Queria atendimento médico. Exato. Aí você vê, eu tento entrar no assunto que estão falando. Infelizmente a gente tocou no assunto em off aqui, que hoje vive-se muito do virtual. As vidas estão conectadas. O virtual com o real da pessoa se mistura. Você vê que vem um assunto, mas tem assuntos que devem ser tratados. Esse específico do Felca, eu não gosto que fale surfando na onda, porque esse não foi. Muito pelo contrário. A maioria dos projetos que você falou que me criticam, se você pegar o bojo dele, é para proteger as crianças. Não deixar levar a criança em parada gay ou evento de cunho sexual. Eu tenho um projeto para proibir e não deixar acontecer o que aconteceu naquele livro de educação lá de Sinop também. Me esqueça a cidade. Que o pai denunciou. Exatamente. O pai denunciou nas redes sociais uma questão de matemática onde fazia-se uma conta. E enquanto já dormiu, quantas doenças... Quantas camisinhas seriam sendo usadas em tal relação. Isso repercutiu muito, exato. Né? Aí se eu falar nesse... Não tem desdobramento disso. Isso, mas se eu falar disso, vão falar o quê? Tá surfando na onda, só que já tem esse projeto meu lá, para proibir livro que contém qualquer assunto erótico ou sexualização de criança. Eu tenho um projeto que proíbe música que contenha música de sexualização ou apologia ao crime organizado nas escolas. Então, assim, não é surfando a onda. O que eu quis tirar o chapéu pro Felca, porque, assim, eu admiro já o trabalho dele enquanto influenciador digital, porque outra onda que vão falar da coisa dos jogos. Se alguém lembrar quando o Abílio lançou aquele programa de auxílio aos colchões, aos enchentes, eu coloquei minha primeira emenda como vereador, era a nossa primeira semana lá, que não poderia se usar aquele auxílio para jogar jogo eletrônico. Jogo do tigrinho. Isso, ou bet, ou qualquer coisa que queiram. Porque eu vejo como isso mais um vício. Mesmo que seja autorizado, legalizado, como são as bets, eu acho que você não tem um discernimento social ainda da população de não ter o controle de gastar esse dinheiro. É muito cruel, né? Deixa eu te explicar, Ana. O Brasil já passou os Estados Unidos e a Inglaterra em apostas, que são os países que mais têm aposta no mundo. O Brasil, país de terceiro mundo, que eu considero ainda, porque não está no patamar dos Estados Unidos e as outras nações. Cara, e assim, é normal, alimenta o sistema. E aí, voltando ao Felca. Então, o Felca era crítico disso. Sim, então, eu já o admirava. A Virgínia, criticou o Carlinhos Maia. Também. E eu também fiz essa crítica à Virgínia. Critiquei à época até o Cleitinho, o senador, que na hora lá do Senado foi lá e tirou uma foto. Eu postei, e esses dois palhaços aí achando que essa CPI de bet é palhaçada. Porque o Felca, reconhecidamente, ele rejeitou 50 milhões para fazer propaganda de jogo eletrônico. Então, assim, eu já admiro o trabalho do cara. Outro que ele bate muito, combate a depressão. Ele tem muitos vídeos que ajudam você a não cair na depressão. Quando ele entrou nesse assunto da não adultização, eu achei fantástico. Inclusive, o Ítalo foi preso hoje, né? Exatamente. Eu acho que é um trabalho fantástico. Aí eu sou de direita, então eu tive que separar. Porque ia vir como veio essa questão agora da ideologização, né? Qual lado ideológico tá certo? Vai regular a rede ou não regular a rede? Sendo que nós da direita só quer que aumente a punição para quem fizer esse tipo de comportamento. Se você abre o precedente de regular a rede quando o governo achar errado, daqui uns dias o governo manda desligar a internet e fala, não, para mim aquilo ali não pode. Então você não pode abrir esse espaço. Aí tanto é que eu falei, até fiz um vídeo ontem na tribuna, para contemplar isso, ontem a gente aprovou uma moção de aplauso à Damares, senadora, ao Magno Malta e a Fontinelli, Antônia Fontinelli, que teria feito a primeira denúncia anos atrás contra o Ítalo por esses vídeos, foi foi rejeitada pela justiça. Então ontem eu fiz justiça aqui no parlamento
peguei a minha lei, ajustei ela e tá protocolado sim. E assim, é mais uma legislação que mostra o posicionamento. Muitas vezes eu sou crítico aos colegas lá, que eu trago projetos polêmicos, justamente para isso, para ver o que o político, que o eleitor votou, ele pensa de determinado assunto. Porque às vezes vota no oba-oba na eleição e não sabe como o seu político se comporta, como que ele pensa. Então eu boto esses assuntos, então vamos ver aqui quem é quem aqui, quem vota com o quê. E graças a Deus a nossa Câmara, aparentemente pelas minhas pautas, é bem conservadora. Agora, falando em projetos, o senhor também é autor de diversas leis importantes, como o selo da pessoa com autismo a bordo e a prioridade para grupos vulneráveis e obrigatoriedade para veterinários denunciarem maus tratos. Esse lado... Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho de cada um desses projetos, o andamento que está, a expectativa de aprovação e sanção, e o que te motivou a criar essas leis, né? Eu cheguei no meu gabinete, lá dentro do meu gabinete a gente tem um apoio jurídico lá, né, que trabalham comigo, e eles já entenderam o meu perfil. Eu tenho esses projetos ideológicos que defendem o conservadorismo, a família, o cristianismo, tudo isso que eu acredito e acho que o meu eleitorado acredita. Porém, eu falei, a gente precisa de pautas que contemplem outros grupos, outras formas de pensar, porque eu não estou aqui só o bastião da direita, ou o defensor do Bolsonaro e do Nicolas, chame como quiser chamar. E aí começou a surgir esses projetos, eu gostei. Quando o projeto é bacana, que o meu grupo de trabalho traz, a gente apresenta. Então a gente tem esse do selo do autista que eu acho fantástico, ainda mais eu que sou policial. Você tem um selo que garanta no carro a transparência para quem for prestar um atendimento, quando a polícia abordar, ele já tá... Opa, nesse carro tem uma pessoa com autismo. Acidente que você... Que é importante por quê? Porque as pessoas com autismo, elas têm uma... Sim, tem um grau diferenciado, tem aqueles graus que dá... Né? Exato, que dá aquela crise, né, no autista, então a gente tem que estar protegido. Imagina no momento de acidente, já tá aquela tensão e você chega abrupto e abrindo porta e tirando a criança... Sirene ligada. Sirene ligada, então isso é um ponto. E até no trânsito mesmo, né? Um cuidado a mais, não vai chegar dando buzinada, então isso foi... Você já tem essa logo pronta? Como que tá isso? Não, a gente já foi até sancionado. Aí a gente está quebrando a cabeça justamente para isso. Então, né? já está valendo. Já está valendo. E aí... se o pai e a mãe quiser fazer uma logo, criança autista a bordo, e botar o número da lei, é legal, é bacana, você entendeu? Para quem está assistindo, vereador, e quer, o que vai segunda-feira onde? Procura o quê para poder ter o adesivo em si eu não fiz ainda, até porque a prefeitura tem que determinar se eles vão fazer ou não. Eu aprovei que pode se ter o selo, mas eu já estou vendo no meu gabinete para a gente produzir e aí sim divulgar. Vamos isso. Certo. E o outro que eu achei muito importante dentro do autismo, que a gente aprovou, a questão do alimento. Ah, sim, das escolas, né? Exato. A pessoa pode levar o próprio lanche, porque, gente, hoje é proibido, tá? Eu tenho 3 crianças, elas estudam em escolas municipais e eu não posso mandar lanche, porque justamente a escola fornece e pode gerar um desconforto com outros colegas, tal. Então é proibido levar lanche em escola. Exato. E para proteger as crianças autistas, ou mesmo que tenha intolerância a algum tipo de alimento... Celíaca, né? Exato. O que acontece? A gente obriga a escola municipal ou particular a aceitar o alimento que a família manda. Lógico, tem as condições dentro da lei. Você vai ter o laudo, vai ter a tabela nutricional que a criança pode... Até para não afastar a criança desse momento de interação. Então, outro projeto bacana também, eu acho fantástico esse daí. Teve o do veterinário também, que é outra pauta, né, dos pets, né? A gente que brinca, pai de pet, porém a gente sabe... Você é pai de pet? Eu tenho uma chihuahua, por incrível que pareça. A Bela tem 1 Não quilo. Combina com o senhor, o perfil. Você tem uma chihuahua, eu tenho uma chihuahua. Pensei que você tinha um Rottweiler. Não cabe no apartamento, né? E aí... O que eu lembrei? Quando você é uma mulher, você vai buscar um atendimento médico no hospital e se você tem indícios de abuso, de espancamento ou de violência doméstica, o médico é obrigado a comunicar às autoridades policiais. Eu falei, e os cachorros e os gatinhos, os animais, né?
Daí eu falei, uai, o veterinário ou a loja pet ou o hospital veterinário que receber esse cachorro, ele tem que avisar o município, né, a nossa Secretaria de Proteção Animal, avisar a DEMA que aquele animal tem indício. E aí sim abre-se investigação. Então eu achei também uma legislação legal que foge um pouco desse espectro político aí, né, para mostrar que a gente tem uma visão mais ampla. Animais, vereador, eu lembro que na gestão passada do prefeito Emanuel Pinheiro, ele anunciou a construção de um hospital veterinário para Cuiabá. Até tinha o terreno, o lugar. O senhor tem informação sobre isso? Não, não tenho, não foi à frente, pelo que eu sei, né? Também não sei aqui de pronto saber se isso foi promessa do Abílio. Uma oportunidade aí para o senhor Sim, da gente achar um espaço para direcionar. Parece que tem esse espaço, mas não foi construído ainda. Agora, outro projeto também que a gente está falando um pouco do seu mandato, do seu trabalho, o projeto Esmola Não Ajuda, Ajude de Verdade. Ele é polêmico e eu vi algumas pessoas comentando sobre, mexe um pouco com o hábito cultural dos cuiabanos, que é a caridade. É uma população muito católica, que acredita que a salvação vem. A salvação, quando a gente fala, nós estamos falando de céu e de inferno, sim, através da caridade. Da caridade. Existe um contexto que é cultural. Como que o senhor vê isso, o papel do poder público e da sociedade nessa questão? Eu vi que acho que os jornalistas que me saraivaram ontem lá, quando esse projeto veio à tona, né, deu até acho que Metrópole, deu mídia nacional, não é obrigando ninguém, muito pelo contrário, não é proibindo. Você, é uma campanha que estimula você fazer a doação, né, pelos canais corretos, não que seja errado, isso que é difícil você esmiuçar isso. Mas não dá pro cara na rua que muitas vezes ele vai comprar de cachaça. Eu sei que a sua intenção foi boa, você comprou seu pedacinho no céu, ok, porém esse cara não tá indo pro céu. Você não está ajudando ele, você muitas vezes não está sabendo, você está piorando a vida dele. Ele vai comprar mais álcool, vai comprar mais droga, vai alugar uma criança para pedir dinheiro. Você entendeu? Então se trata de dinheiro, não de um prato de comida, porque no início do mandato o prefeito Abílio se envolveu numa situação... Sim, eu até concordei com ele, que não devia dar comida na rua. Porque é muito bonito você fazer uma campanha assistencial e dar ali no centro, né? Ali não mora Dondoca, não mora Cara Rico, então vamos doar as marmitas lá do lado do Florais, uai. Vamos mandar dar essa marmita cada dia num bairro e o cara que precisa que vai andar no bairro para buscar. É mole você jogar o problema ali pro centro. Aí o nosso centro fica daquele jeito. Então, mais isso também. Isso eu concordei com a Bíblia, ele interrompeu. E você falou do alimento. Para mim é muito emblemático, quando há uns anos atrás eu estava no mercado, veio uma senhora e pediu: o senhor me dá uma lata de leite? Fiquei comovido, dei a lata de leite. A hora que ela saiu do mercado, a moça do caixa, o senhor foi otário, né? Falei, por quê? Ela costuma comprar aqui, vai no mercadinho do bairro e troca por corrote de pinga. E aí? Você entendeu? Então, você quer ajudar? Procura a igreja. Aí você falou de pessoas que são cristãs? Procura a igreja, veja a campanha que está tendo, procura aqui a nossa assistência social, veja alguma campanha, nem que seja de mercado ou de outra coisa, qualquer campanha aí de doação. No próprio mercado, às vezes tem, né, o troco solidário. Procura o Abrigo Bom Jesus lá, que tá cheio de velhinho precisando de fralda e doação que a família já abandonou. É impactante, né, vereador? Às vezes a pessoa vê uma pessoa em situação de rua e a pessoa, muitas vezes, a pessoa tem problema psiquiátrico. Não, e às vezes... É chocante. E até quem tá passando, eu sei disso. Você fica com aquela sensação, eu não sou tão frio assim. Eu sei que você quer ajudar. Mas isso que eu ressalto, às vezes você querendo ajudar, você acaba prejudicando. Agora, falando um pouquinho sobre centro também, o senhor é presidente, né, da CPI CS-MOB? Isso. E como que tá? Quantas anos? É bom você chamar... Estacionamento rotativo em Cuiabá. É bom você chamar esse assunto. Quais são os próximos passos dessa investigação, né? E qual que é a sua expectativa em relação aos resultados? O principal fator, é bom você ter perguntado, que levou a gente a abrir essa CPI foi justamente para esclarecer esse contrato. Tudo era muito nebuloso, e olha que o contrato é público, pois é um contrato da prefeitura. Um contrato de 30 anos, né? Exato. Aí são duas coisas que a gente está tentando apurar, principalmente nesse contrato. A questão da legalidade e a questão da vantajosidade, uma palavra que ficou na moda agora com a CPI. Se tem vantagem esse contrato. Então é isso que a gente está analisando. E de pronto modo, a gente fazendo uma análise, até porque uma empresa essa empresa é multinacional.
E do outro lado você tem uma prefeitura de uma capital, que tem seu corpo jurídico. Então, o contrato em si não é ilegal. Então a gente chega no ponto da vantagem, que é o ponto que você tocou. É um contrato de 30 anos, que vai custar ao final 800 e poucos milhões de reais, quase R$1 bilhão, porque tem correção, e vai ficar à disposição da empresa. Essa questão é que está sendo muito levantada. Porém, você tem um outro lado. A maioria dos usuários, por incrível que pareça, aprova o estacionamento rotativo. O comércio em si, que é o mais impactado e o mais afetado, faz questão de ter o estacionamento rotativo. Tanto é que esses dias eu fui procurado pela região, pelos comerciantes do centro, os representantes dos comerciantes, falaram: Ranalli, se rebenta o contrato, quando que vai instalar outro estacionamento rotativo? Não vai mais ter vaga. Tem também aquela construção ali do mercado, né? Ia chegar nesse ponto. Não sei se bom ou ruim, Ana, a CPI fez com que o mercado saísse do chão e levantasse. Pelo menos é a visão que eu tenho e muitas pessoas têm. E tá ficando uma obra fantástica. Tá recuperando o centro da cidade. Não tem como falar que não. A gente já fez 2 visitas em loco. Sobe-se uma laje a cada, acho que um mês e meio sobe 2. É uma conta mais ou menos assim. Mas a previsão é que 5 de dezembro entregue. E também não foi só essas... A CDL também emitiu uma nota pedindo para que não cessasse. Então, assim... Exato. Só que assim, na prática, eu sei, você perguntou. E agora? A CPI vai demonstrar o quê? Que tem que se montar-se uma mesa de negociação entre a prefeitura muito clara, chamando os segmentos da sociedade, que sejam os comerciantes, que sejam vereadores e principalmente com a presença do Tribunal de Contas, para sentar e tentar repactuar, renegociar. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. E aí a empresa fala, mas o benefício vai estar aí, eu vou estar cuidando, porque hoje o contrato, como que funciona? A prefeitura deu a obra do mercado municipal para a empresa tocar e também deu o estacionamento para a empresa administrar. Só que quando a empresa recolhe o ticket ali, o seu estacionamento atrativo, passa o dinheiro para a prefeitura, vai para uma conta da prefeitura. Aí chega no final do mês, a prefeitura tem que pegar esse dinheiro e repagar um aluguel. E pagar o contrato, exatamente. Que é esses quase 2 milhões de reais, que com o fator de desconto está esses 600 mil, que todo mundo fala que é 600 mil, mas não é 600 mil. A parcela desse contrato é 2 milhões por mês. E a empresa alega, o contrato alega, que se a CSMOB cobrar todas as multas que estão lá, o contrato se paga. Então, assim, e outra, dentro do mercado municipal vão ter 300 vagas que serão também para alimentar essa conta que retroalimenta o contrato. Então, assim, a parceria tentou fazer um jeito que tivesse pesos e contrapesos, que o próprio estacionamento paga o contrato. Só que na pele a gente está vendo que por alguns motivos extras aí não está acontecendo, e aí tem essa pendenga, mas o principal, ontem eu bati na imprensa, um contrato é feito por 2 partes. De um lado você tem a empresa, do outro lado você tem a prefeitura municipal. Não é a Câmara Municipal que vai mandar acabar com o contrato. Isso não existe. A gente vai mostrar, o contrato é legal, porém a gente está detectando que não é tão vantajoso para Cuiabá. Então sentem e negociem de novo. E agora, em que pé que está? E agora a gente está faltando, acho que uma oitiva que o vereador Dilemário solicitou, e eu, a vereadora Maísa, também anuímos, que é do secretário Vuolo à época, porque ele era o secretário à época e ele que botou o chamego lá no contrato. Foi ele que assinou. Tem data? Quinta-feira. Ele recebeu a intimação hoje. Eu sou feliz por essa CPI, por um fato que passou meio desapercebido, mas tanto se questionava, Emanuel não vai na Câmara, o Emanuel não vai na Câmara. Foi, né? O Ranalli levou o Emanuel na Câmara Municipal. Foi lá, tem gente que gostou, tem gente que não gostou, mas o Emanuel compareceu à Câmara, respondeu, discutiu, debateu com os vereadores. Então, acho que isso é um ponto positivo. Eu acho que a Câmara Municipal, nesse mandato, está mudando de perfil. Eu não sei se você lembra, nos últimos anos... Teve uma renovação muito grande, né? Não, mas eu digo de conteúdo. Sim. De conteúdo. Você vê que as minhas pautas que estão aí na mídia, que você fala... Tá fazendo a gente discutir assunto. Quer que a pessoa goste ou não. Não tá falando, nos últimos anos, base ou situação. Tá com o Emanuel ou não tá. Era só isso que falava da Câmara. Entendeu? Casa dos Horrores, ou seja lá o que for. Agora não. Você viu lá o que o cara propôs? Você viu o que a outra propôs? Então, assim, jogou o nível para cima.
E sem esquecer que lá tem briga direto por pauta. Quem apresenta mais coisa, quem tampa mais buraco, quem troca mais lâmpada. Então, assim, jogou o patamar. E eu acho que nesse ponto foi positivo. E essa levada do Emanuel até lá mostra essa nova cara aí da Câmara Municipal. Que tem vereadores lá, sim, que representam o anseio de muita gente aqui de Cuiabá. Agora, vamos falar um pouquinho de política. Na semana passada, um tema que chamou a atenção e a surpresa também foi a exoneração da vice-prefeita do cargo da CEMOB. Deu maior falação, teve polícia, teve desentendimento, não teve, o prefeito negou e tal. Qual foi a sua percepção sobre isso, a exoneração da Coronel? A Coronel, assim, particularmente, lógico. Inclusive, para quem está nos assistindo e de repente não acompanhou, teve um senão ali com a presidente da Câmara. Como que ficou a sua percepção, vereador? Eu comparo muito esse caso à doutora Lúcia. Que o isso, que não, por falta de tato político, muitas vezes falta para mim, que sou novo no cenário também, mas aí um secretário, ele se fecha na pasta, ele tem as ideias na cabeça dele, só que ele não pode esquecer que ele é um ente político, e dentro, fora o prefeito, quem são as figuras políticas da cidade? Os vereadores, é o prefeito e os vereadores. Aí vem o resto do cenário político. E aí você vê que não atende, aí você tem um vereador que se dói porque não foi atendido, tem um outro que se não responder um WhatsApp grila, você entendeu? Então, assim, isso aí eu vi. A doutora Lúcia também, excelente pessoa, até fiquei do lado dela quando ela falou da vacina, aquela vez que vazou aquela história que ela era contra a vacina do Covid, que eu também sou contra a vacina do Covid. Mas eu vejo que é isso, é tato político mesmo, acho que é questão de aprender. A Vânia é uma excelente pessoa. Tive informação, sim, de vários funcionários da CEMOB que me procuraram que ela estava fazendo um trabalho bom lá dentro, você entendeu? Ela já tinha uma gama lá dos servidores ao lado dela, só que uma coisa, como eu sou síndico, eu costumo dizer... Quando você escolhe um representante, você pode dar o pitaco que for, mas você já escolheu o seu representante. Então é da cabeça dele que vai sair as ideias. Então é o Abílio, o comandante. Se ele achar ruim o secretário, ele tem todo o direito e o apoio de trocar, porque a gente votou nele. Eu acredito nisso. Você escolhe um representante para ele escolher as ideias. E nenhum representante, Ana, vai te representar 100%, senão era você o candidato. Você acha que essa troca de secretários, acho que foi mais de 10, em menos de um ano de mandato, não deixa uma sensação ali dentro de... instabilidade? Será... Como que você sente isso lá? Não, eu acho que eu acho que é adaptação mesmo. Você tem muito vereador novo, você tem secretariado novo que não era do cenário político, que nunca foi. Aí tem que se adaptar a ser secretário, a ter essa essa hierarquia com o Abílio, a respeitar os vereadores, a atender o público, a atender os funcionários da pasta, que tem muita demanda. Só que falta traquejo político, exatamente. Muitas vezes, tecnicamente, o secretariado dele, eu admiro a maioria deles, a gente tem muita gente boa, o Reginaldo, o Jefferson, né, o secretário de esporte, o Amauri, que veio também, né, Tava bom de chamar um pouco desses vereadores da base de apoio para exercer, né, de repente. Não seria uma boa? Agora, falando um pouquinho de pesquisa eleitoral. Recentemente, o seu nome foi citado, né, como um dos nomes bolsonaristas para a Câmara Federal em 2026. Apareceu na pesquisa. Essa pesquisa, ela te impulsiona a disputar para 2026 um cargo eletivo na Câmara Federal? Como que ficou seu sentimento quando você viu o seu nome ali naquela lista? Eu, Ana, para te falar a verdade, quando você falou meu currículo no início, lá em 2018, o meu nome saía em pesquisa. E saía que eu ia ficar em quarto como deputado federal. Como fiquei em Cuiabá. Eu fui o quarto deputado federal mais votado em 2018. A pesquisa bateu, porém no estado eu não fiquei. Eu fiz 33 mil votos, surpresa da eleição, cara desconhecido sem dinheiro fazer 33 mil votos. A PF deve ter votado no senhor, seus colegas da Polícia Federal. A Polícia Federal, não sei se você sabe, não tem 300 homens no estado. E a maioria o voto é de fora porque eles vêm e vão embora. Então, de onde veio desse voto? Do público que gostou de mim, viu que eu era um cara sincero, que eu representava direito, o bolsonarismo, os valores. E faço uma ressalva. Infelizmente, por erro, que eu já assumi para todo mundo, eu estava no PSL, saí, fui pro PROS
O PROS, à época, se coligou com o PT de última hora e não tinha mais como eu sair. Então eu era atacado pela esquerda, porque eu era bolsonarista. Pelos correligionários. E pelos correligionários pelo outro lado. Então, assim, eu só tomava pancada. E ainda assim eu consegui convencer as pessoas, tive 33 mil votos, o meu santinho e minha bandeira até hoje, acho que hoje vendo as minhas pautas e o jeito que eu sou, falei, o cara realmente, não tem esse negócio de não ser de direita, eu me considero, pelos meus projetos. Não tem um cara mais bolsonarista ou de extrema, pode falar de extrema, mega, ultra, blaster, direita no estado do Mato Grosso, não tem. O cidadão de direita hoje olha para o Congresso Nacional e não tem um Ranalli lá. Não tem. Que fale o que a maioria da população mato-grossense quer ouvir. Isso é fato. Não tem no Congresso, não tem no Senado, não tem na Câmara, na Assembleia Estadual. Então, por isso que às vezes meus projetos aí causam esse alvoroço por conta disso. Essa galera da direita se sente representada. E aí essa questão da pesquisa para o ano que vem já é uma conversa que eu tenho com a Ananias, desde que acabou a eleição, por conta desse sonho antigo que eu tenho, que me motivou a entrar na política, foi ser deputado federal, para estar em Brasília, junto com o Bolsonaro, ajudar ele a reconstruir o Brasil lá em 2018. Aí fiz a amizade com o Nicolas Ferreira, o Nicolas apoiou o meu projeto, eu sou o vereador dele aqui, foi um apoio direto à minha campanha, né? Ele montou um time no Brasil inteiro, gravou vídeo só para mim, pediu voto só para mim. Era um programa lá do Nicolas de ter essa capilaridade política no Brasil inteiro. E aí, pro ano que vem, já começaram as buscas por candidaturas. E sim, dentro do PL a gente é bem posicionado. Não creio que tenha alguém da Baixada, ou mesmo no Mato Grosso, mais bolsonarista que eu, que vá puxar um pouco de voto. Então o senhor está me dizendo aqui nas entrelinhas que eu estou entendendo vamos disputar. Vamos disputar. Para deputado federal de 2016. Sim, só que eu quero deixar bem claro, Ana, que muita gente fala, você não abre mão? Muito pelo contrário, não é mais uma questão de ferro e fogo, como muita gente pensava. O Ranalli quer ser deputado federal. Não, por quê? Cara, eu tô apaixonado em ser vereador. Pra mim tá muito massa, eu acho muito legal. Depende do partido, né? Sim, depende, né? A construção. É que eu acho que eu sou um Quantos candidatos o PL pode? 9 se forem as 8 vagas que são atualmente. Se forem 9 vagas, aumentam. É sempre o número de vaga mais um. Então o PL deve colocar 6 homens e 3 mulheres. Né? A nossa chapa, como vai ser o PL, o 22, o partido do Bolsonaro, tem a grande chance de fazer aí 3, 4 cadeiras. Eu acho que hoje a gente contribuiria aí na casa de 50 mil votos. Se não fizesse uma cadeira o Ranalli, muito provavelmente eu ajudaria o partido a fazer uma cadeira. Mas, mais uma vez, eu digo, eu sou soldado. Se precisar não concorrer, eu não concorro. Porque eu estou muito feliz, vereador. Se eu estou aqui conversando com você, toda essa projeção que a gente ganha também, é graças ao mandato de vereador. E também tem uma questão, Ranalli, que as pessoas comentam quando foi lançado outras pré-candidaturas. Nossa, acabou de ser eleito vereador e já vai sair. É uma pena, tá fazendo um trabalho. Exato. Tá usando como trampolim, né? Você tem medo desse tipo de crítica? Não tenho, porque eu sou muito franco. Todo mundo me conheceu e até pelas pautas acham que eu deveria ser deputado federal. E eu tô dizendo justamente o contrário aqui. Que se precisar, eu não venho. Certo. Eu saio, peço voto para um deputado federal, peço voto para um deputado estadual, muito provavelmente o Eliseu, que abriu ano passado para eu ser deputado estadual um mês, que me proporcionou isso, eu continuar no jogo político, porque eu já estava começando a desanimar, Ana, e do nada eu recebo uma ligação do Eliseu, meu irmão, vem ser deputado um mês, e não tinha esse combinado, ele me surpreendeu. Eu às vésperas de desistir de ser vereador, em julho do ano passado, eu nunca esqueço, eu ia desistir, o Eliseu me liga, Ranalli, quer ser deputado? Eu falei, mentira, ele falou, sério, vem ser um mês deputado. E aí voltou essa vontade de ser, aí eu elegi vereador, então eu tenho esse meio compromisso. Uma aí dúvida, para federal precisa de mais votos do que para estadual? Sim, precisa muito mais. Qual que é a diferença aí para você? Um estadual hoje, ele se elege de 20 a 50 mil votos, porque precisa de 73 mil votos no quociente eleitoral. Então, a cada 73 mil votos, o partido faz um. E dentro do partido, eu acho que ali do PL, você tem o Catani, que é um candidato de peso, representa o bolsonarismo. O Abílio já lançou a Samanta, nossa colega de parlamento, que acho que ela vai vir muito bem na eleição, porque ela tem o segmento que ela representa. Você tem o próprio Eliseu, que já está lá dentro. Então, eu acredito que o PL também vai fazer aí como ali são 27 vagas, eu acredito que o PL faça de 5 a 6 cadeiras
na Assembleia do Estado. E para federal, o quociente eleitoral, se eu não me engano, está em 270 mil votos. Então o partido tem que fazer 270 mil votos, garante uma cadeira. E aí dentro disso eu acredito que para deputado federal você vai ter que fazer em média 60 mil votos para cima. De 50 para cima é certeza, né? Ainda mais num partido pesado igual o PL. E não seria então mais fácil para a Assembleia? Mas aí entra naquilo que você falou, eu tô muito tranquilo, aí eu já tenho esse compromisso com o Eliseu, já tenho o Catani lá dentro, já tenho a Sama... Exato. Né? Tá. E por essa pecha minha, do meu nome, graças a Deus, Ana, já atingiu o estado inteiro, né? Eu tenho muitos... Aí você vê, matérias minhas saem no Metrópolis, na Folha de São Paulo, então tem projeção. Então eu acredito que o partido vai querer que eu contribua na chapa de federal, mas volto a falar, tô muito feliz como vereador. Graças a Deus as pautas têm ganhado repercussão, eu consigo falar o que eu quero falar, eu fico muito feliz até como jornalista. Eu fui deputado estadual um mês ano passado, agora ali é fantástico o trabalho dos colegas jornalistas ali na Câmara, eles ficam no vidro do lado, você senta a maioria do meu lado aqui lá na minha cadeira que eu sento no plenário e troca ideia e tal, já chama, já fala, e ali é pancada toda hora, mas parabéns pelo trabalho de todos. Agora, a última pergunta pra gente encerrar aqui nosso bate-papo, que se deixar a gente ficaria muito, que eu tenho várias perguntas. Não, jornalista e político fala demais. Mas olha só, como que você enxerga as eleições de 2026? Você falou sobre o seu projeto pessoal. Agora, Presidência da República, Senado, Governo de Mato Grosso. Tá. Como que tá o sentimento? Eu sei que é cedo. Ontem teve um evento e vários deles, não, essa pesquisa não tem nada a ver, o governador não quis, o Júlio Campos também em relação ao Jaime, o próprio Era Imagem, eles tiveram um posicionamento tipo, deixa essa pesquisa para lá. Mas a gente sabe que pesquisa baliza, sim, decisões, mesmo que no início. Então vamos por cenários, né? Vamos. O federal é óbvio, né? Eu levanto a bandeira que todos os PListas e bolsonaristas falam que o nosso candidato ainda é o Bolsonaro. A gente acredita e crê que até lá a inelegibilidade dele caia, pois se você mesmo falou, o Lula que estava preso ainda concorreu, que dirá o Bolsonaro que não cometeu crime algum. Mas vamos lá, se não tiver ele, tem um plano B muito alardeado, que seria o Tarcísio. Porém, não gosto da ideia porque a gente perderia São Paulo, e São Paulo é o maior colégio eleitoral, é o estado que carrega esse país nas costas, né, de indústria, tudo. Então, acho que Brasil você ficaria a priori com o Bolsonaro, e se vier o Tarcísio a gente vai junto, porém, não acho legal porque a gente perderia São Paulo. No governo do estado é muito claro, e fico feliz com as pesquisas, que o primeiro nome é do Wellington Fagundes. Né, ele tem o apoio do Bolsonaro, por mais que muita gente torça o beiço aí, até da direita mesmo. Porém, depois que ele entrou no barco Bolsonaro, e eu sou de bastidor, gente. Para o Bolsonaro construir a vinda dele para o PL, teve dedo do Wellington Fagundes. Algumas pessoas não sabem disso, mas o Wellington Fagundes ajudou a costurar a vinda do Bolsonaro lá atrás para o PL. Isso eu sei de bastidor, já ouvi isso em Brasília. Você entendeu? E outra, hoje o Wellington é o líder da oposição do governo Lula no Senado Federal, do Bloco Vanguarda. Então ele está fazendo essa defesa, o próprio Bolsonaro na primeira eleição que o Mauro foi eleito, o Wellington ficou em segundo, né? Não, o Wellington é muito benquisto, até porque ele tem uma política municipalista. Eu que, quando foi na outra campanha, andei com ele pelo estado. Toda a cidade ele é muito benquisto, ele é muito bem visto, porque ele ajuda, como eu disse... Mas aí ele é o lance é o seguinte, se o governador Mauro Mendes realmente manter essa postura de apoiar o Piveta e conseguir transferir esses votos, é uma briga de cachorro grande, a pesquisa, né? Pelo que eu estou acompanhando, dá o Wellington um pouquinho à frente. Só que exato, como que vai compor? Porque o Mauro está muito próximo do Bolsonaro. Então, teoricamente, a chapa seria o Wellington, Mauro senador e Medeiros a outra vaga de senador. Só que se o Mauro empomba e quer colocar o Piveta, aí, como eu tenho dito nas entrevistas... Em detrimento até do próprio partido, que quer lançar o Jaime. Mas aí é que tá. No meu ver, quem vai decidir, quem vai ser o fiel da balança vai ser o Wellington Fagundes. Ele falar, não, quero continuar no Senado os 4 anos, abro mão da candidatura. Porque o Bolsonaro já bateu o martelo, ele é o pré-candidato ao governo do estado, entendeu? Ele tem um apoio do PL, dos corregionários. Agora, o prefeito Abílio falou recentemente assim, eu apoio o Wellington pro governo, mas eu vou com o partido.
Sim, o partido decidir. Exatamente. Já abre esse precedente que eu tô falando, porque o Piveta, dentro do nosso grupo ali, do PL, do Abílio, meu, também é bem aceito. Então, se tivesse esse alinhamento é por isso que eu falo, tá na conta do Wellington decidir. Se ele vai ou não, né? Se ele chega e fala, não, eu abro pro Piveta. Ele tem que falar. Ele é o candidato. Ele quer porque quer. Ele quer porque quer, porque igual você falou, ele bateu na trave. Bateu na trave, tá muito amplo. Por outro lado, ele tem mais 4 anos de Senado. Então, assim, tá muito... Tá muito cedo ainda, né, muito vereador? cedo. E aí, para Senado, eu acredito que o Medeiros tem muita chance, por ser o candidato do Bolsonaro, vai estar com o selinho 22 ali, e o outro da chapa seria o Mauro. Então, hoje, né, a chapa seria mais ou menos nesse sentido, né? Ao meu ver. Vamos acompanhando essas polêmicas aí. Vai ter tempo. Olha, eu quero te agradecer imensamente pela disponibilidade de vir bater um papo com a gente, obrigado, tirar as dúvidas, né? Falar o que você pensa e ouvir também o que as pessoas pensam sobre seus projetos. E eu quero abrir um espaço para você se despedir e deixar a sua mensagem. Nada, primeiro agradecer você, Ana, pela condução, agradecer o Única aqui, mais um canal de internet, né, um meio de comunicação. Eu que gosto muito do Instagram, acompanho lá direto, reposto as notícias, dizer que o meu gabinete está aberto para vocês lá quando quiser perguntar qualquer coisa, e parabenizar o trabalho do site. Conte comigo e eu vou estar ali ainda nessa mesma toada. Como eu digo, eu não sou polêmico, eu sou honesto, sincero e verdadeiro. O que eu penso, eu falo mesmo. Eu costumo vir para entrevista, muitos jornalistas vão perguntar qual pauta. Eu falo, cara, o jornalista é você, eu não pauto ninguém. Pode me perguntar o que quiser. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Porém, eu acho que eu represento grande parcela da população, não só de Cuiabá, mas do Mato Grosso e até do Brasil. Graças a Deus, quem puder aí segue lá, é Ranali PF. Sou policial federal, continuo policial federal. Sou síndico do meu prédio, como você falou em off, você gosta de problema, né? Tenho 3 crianças fantásticas, né? O Lucas, a Maria Eduarda e a Rafaela. Você era casado, vereador? Não, infelizmente terminou esses dias. Gente, essa é uma piada interna, porque eu falei pra ele, vereador, posso falar que o senhor tá solteiro pra ver se arruma uma namoradinha? Nós brincamos aqui. Mas brincadeiras à parte, desejo sucesso. Eu quero agradecer a todos que acompanharam também nosso podcast Política e Política e convidá-los para acessar os nossos portais tvunica.com.br e unicanews.com.br para você ficar sempre bem informado. Até a próxima. De política e política, de política e política, de política e política.